Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Sandra Pugliese e aqui a gente fala sobre alfabetização. Hoje eu trago mais um vídeo para vocês da série Ensinar as Letras e nós começaremos as consoantes. Mas antes de eu apresentar as atividades, não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Bom, vamos começar as atividades de hoje. Hoje nós começaremos com as consoantes, tá? E aí vocês vão ver que tem algumas coisinhas diferentes nas atividades. É importante dizer para as crianças que as letras que nós vimos até agora, A, E, I, O, U, são as vogais, né? E elas são muito importantes. Por quê? Porque elas vão se unir às letras que nós veremos até agora. Então, as consoantes, na maioria das palavras, as consoantes, elas vêm ligadas com uma vogal. Então, nós temos que aprender a fazer essa ligação do som da consoante com o som da vogal. Nós vamos mostrar isso para as crianças nessas aulas, tá bom? Mas, para começar a semana da letra V, porque hoje a gente vai ver a letra V, de novo, gente, vamos retomar o alfabeto com as crianças, brinquem com jogos, façam jogos online, mas é importante que eles retomem o nome e o som de todas as letras. Façam isso da maneira como vocês acharem melhor, mas é importante retomar. E, por exemplo, nós vamos trabalhar a letra V a semana inteira, então retoma hoje, retoma na terça, retoma na quarta, retoma na quinta, retoma na sexta. A gente só para de retomar o alfabeto quando a gente percebe que as crianças já memorizaram, tá? Se vocês perceberem que para elas tá super fácil, não precisa mais ficar retomando, é ir direto para as atividades, tá? E aí, para estimular, né, essa audição da letra V, deles conseguirem perceber o som da letra V nas palavras, eu criei um jogo lá no WordWall que é assim. Eu tenho lá o V, né, do ventilador. Então, vão aparecer 3 figuras e eu quero que as crianças cliquem naquela figura onde eles ouvem o som V no comecinho da palavra, né? Então, vai aparecer lá 3 opções, como vocês estão vendo aqui, e a criança tem que perceber: abacate, não começa com V, vaca, começa com V, clica na vaca, tá? Bolo, não. E aí, o joguinho vai passando diferentes telas com mais palavras para as crianças clicarem. Então, essa atividade online no WordWall é bem legal para as crianças começarem a desenvolver a percepção sonora da letra V. E aí, se você tá na sala de aula e não tem a possibilidade de fazer online, gente, leva as figuras. Vai levando diferentes figuras e mostra. Gente, essa começa com V. Vaca, começa. Tá bom, agora, e aqui, ó, tem um bolo, começa com V? Bolo, não, então põe na pilha do não. Faz uma pilha do sim, põe uma pilha do não. E depois as crianças retomam as palavras que começam com o som V. E aí aqui, gente, olha, tá um Z, mas disfarça, você tem que colocar um V aqui, tá? Nós vamos trocar todas as consoantes nessa atividade. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que mostrar para as crianças que as consoantes se unem às vogais? Então eu vou falar para eles, olha, eu tenho o som V, V. Vamos juntar o V com A, vai dar o quê, ó? Vá, vá, e coloca o Vá ali, tá? O V e o A. E agora eu vou juntar o V com o E. Vamos ver o que dá? V, V, V. Põe o V lá. E o V com I? Vi, vi, tá? Olha, é fácil da criança fazer essa ligação. Então, coloca o vi ali. E aí vocês continuam. E aí eu introduzi aqui também o ão, tá? Então, vou fazer vão, tá? É fácil também para a criança perceber. Então, é importante, vocês vão ver que em todas as consoantes nós vamos fazer esse tipo de atividade, tá? E aí eu vou falar para eles, né, que a letra V, com a letra V, eu escrevo vovô. Então, ó, vou. Vamos ver, ó, vovô escrevo com V. E eu tô usando a palavra vovô porque a cantiga que eu vou trazer para vocês hoje tem a palavra vovô. Vocês vão ver daqui a pouco. Por enquanto, a gente tá estimulando, tá? A percepção auditiva da criança.
E aí, de novo, vou trazer lá um monte de figuras, né? Vamos ver onde a gente ouve o V. Não precisa estar só no começo, ele também pode estar no meio. Então, vulcão. O V tá no começo, então eu vou pintar. E dado, dá, do, não tem V. E uva, va. Eu consigo ouvir o V, então tem, então pinta, tá? É importante a gente fazer a criança perceber o som, não só do começo, mas também no meio. E aí eu vou mostrar como escreve vovô com as letrinhas móveis. Olha, lembra que eu falei pra vocês que vovô tem o som V? Olha como eu escrevo, ó, vó. E vovô tem esse acento em cima, tá? Que é o acento circunflexo, que a gente fala que é o chapéuzinho do vovô, tá? E se eu fosse escrever vovó, escreve da mesma maneira, só que o chapéuzinho, não é o chapéuzinho, é o acento reto, é o acento agudo, tá bom? Então, eu posso escrever duas palavras iguais, mas que vão ter significados diferentes, às vezes, por causa de um acento, tá? É bom falar essas coisas para as crianças, mesmo as crianças pequenas, gente. Porque muito do que vem da teoria construtivista vai dizer que nós não precisamos ficar dando essas dicas para as crianças. As crianças têm que perceber e começar a usar. Mas é importante você falar. Quanto mais você falar, quanto mais você explicitar como escreve corretamente, melhor, mais rápido e melhor a criança vai escrever. Então, sempre que você puder dar dicas, né? Por exemplo, a palavra tem o som sh, mas não é sh, é ch, ensina. Tá? É importante ensinar para as crianças quando essas trocas acontecem. E aí, para trabalhar a letra V, eu vou trazer essa cantiga aqui, né? Havia uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou, tá? Canta com as crianças, ainda mais porque tem essa parte do ré, mi, fá, eles adoram, tá? Então, conta, canta, mostra, né, onde tá escrito, olha, aqui havia uma barata na... Olha onde tá vovô, deixa a criança ver. Assim que ela me viu, olha, viu, também tem. Bateu asas e voou, tá? Então aparece várias vezes aqui nessa cantiga. E aí, como eu disse pra vocês, gente, tem sempre um recurso online, né? Eu achei nesse site aqui dessa professora, eu achei essa cantiga, ela fez um videozinho e ficou muito gracinha, então eu vou mostrar um trechinho para vocês aqui, se possível, usem com os alunos de vocês ou com as crianças de vocês. Havia uma barata na careca do vovô. E aí vamos trabalhar algumas palavras da cantiga, né? Barata. Quem tá acompanhando a série sabe que aqui nós estamos trabalhando a consciência silábica. A criança tem que perceber quantas sílabas tem aquela palavra, né? Então, barata, 3, né? Careca, vovô e viu. E aí aqui a gente vai dar as sílabas da palavra e a criança vai ter que perceber aonde é que o som V tá, né? Então, vou pintar a mãozinha, porque eu ouço V, eu ouço as duas vezes, então pinta as duas. E o viu, né? O V, tem U, não. E careca, nada de V, né? Ó, K não tem. E barata, não tem, tá? Então, não só eu trago palavras que tenham, mas palavras também que não tem, porque eles têm que ver que nem toda palavra tem V, tá? Então, é legal fazer essas diferenças também com a criança. E aí, nós vamos trabalhar a consciência fonêmica, mostrando os fonemas da palavra, tá? Então, vou. Olha, tem 4 sons nessa palavra, né? Vou. Tá? Então, põe a bolinha para marcar, põe a massinha e aperta cada vez que a criança ouve o fonema, pega uma tampinha e põe lá na nossa tabela, tá? Então, e viu, né? Ó, v, I, U, tá? Deixa a criança ir percebendo, deixa ela ir sentindo os fonemas, isso tudo é bem legal de fazer. E aí, vamos trabalhar a consciência fonêmica ainda, explorando as letras dentro de uma palavra. Então, eu vou trabalhar com a barata, tá? Não preciso nem pegar o vovô. Por quê? Porque barata é mais rica para trabalhar a consciência fonêmica nesse caso, né? Então, eu vou lá. Barata, tiro ba.
sobra o quê? Rata. Ah, mas lembra que o R no começo não pode ficar R. Então, rata. Rata. Tira o R, agora tira o R, o A. Dá o quê? Bata. Tira o R, coloca um T. Dá o quê? Batata. E deixa a criança ir lendo, tá? Que legal. Então, pega barata, tira o A e põe o O. Dá o quê? Barato. Agora tira o Ba e deixa o resto. Fica o quê? Rato. E aí, gente, então vamos explorar o rato. Pega o rato. E aí, o que eu faria, pessoal, é dar as letras móveis com as onomatopeias, tá? Então, eu tenho rato, tira o R e põe a onomatopeia do bloco, tá? Põe lá, pra criança lembrar que som que é. E agora, ficou o quê? Eu já sabia que tava rato. Agora, eu tenho pato. Gente, isso é tão bom para a criança aprender a ler e escrever, porque a palavra já está escrita, ela só está trocando uma letra. Aí você ainda está dando a dica do som, que é com a onomatopeia. E a criança só precisa trocar o R pela primeira letra. Aí ela vai ver que ela consegue ler várias palavras, né? Por quê? Porque alguns padrões se repetem. Então, é bem legal fazer atividades assim, com letras móveis, tá? Faz na lousa, se você tiver lá com a sala com 30, vai apagando com giz, vai mostrando o que fica. Deixa a criança vir pra lousa, deixa eles escreverem. É importante, tá? Ter essa movimentação com as letras quando a gente tá trabalhando, ensinando a criança a ler e escrever. E aí, vamos lá, letras móveis de novo, gente. Então, tem aqui as 4 palavras, né? Vamos escrever vovô, vamos escrever barata, das letras móveis, só que eles precisam para escrever. É barata? Então dá só as letras da barata, tá? É vovô? Dá só as letras do vovô. E depois que ela escreveu, pede para ela colocar o acento no O, tá bom? Porque vovô tem acento. E agora, como a gente tá nas consoantes, as crianças já passaram por 6 semanas, né? Porque foram as 5 vogais, mais o ão. Então, elas já estão há 6 semanas estudando. Eu acredito que elas estarão melhores, né? Elas vão começando a desenvolver mais a aprendizagem da linguagem escrita. Elas vão ficando entendendo mais. E se elas estiverem nesse passo, nesse pé, tá? Se a sua criança já está mais desenvolvida, já está percebendo as coisas mais rapidamente, nós podemos dar um estilo a mais aqui, que é falar, então tá bom, então agora vamos escrever algumas palavras com V. Não precisa ser tudo isso, tá? A não ser que a criança já aprendeu a ler e escrever, tá indo rápido, você pode dar mais. Se ela ainda tá devagarzinho, dá umas 3 ou 4, tá bom? Olha, então dá a palavra vida, dá as letrinhas de vida, fala. Então agora escreve aqui, ó, vida, escreve pra mim, tá bom? Aí dá as letrinhas agora de voto, né? Voto, dá a primeira sílaba simples, são as melhores. Criança tá melhorando, tá ficando cada vez melhor, aí você dá vestido, né? Porque ela tem que perceber o vestido, tá? E é muito legal vocês verem que a criança, quando ela começa a escrever, ela vai pôr vestido e o S vai sobrar. Mas tem um S aí. Esse S entra nessa palavra. Vamos ouvir aonde ele entra? Ó, vestido. Aonde ele entra? Né? Que espaço você vai ter que abrir entre as suas letras móveis para colocar os... Aí a criança consegue fazer. Por quê? Porque as letras móveis proporcionam isso, dela perceber aonde a escrita dela tá errada e o que ela precisa fazer para melhorar. Então, essa é uma outra sugestão para avançar um pouco mais aí a linguagem das crianças. E aí, como sempre, vamos pro papel, tá bom? Aí eu criei um outro joguinho lá no WordWall, onde a criança vai ter que ler, tá? Então, vai aparecer lá, vovó, né? E a palavra vovó, então ela tem que juntar as duas. Então, se a criança não estiver lendo ainda, fique do lado dela, né, para ajudar nas palavras escritas. Ó, vamos ver o que apareceu aqui, ó, vovó, tá? E aí vocês vão ajudando. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um pedacinho do jogo. E agora que nós já passamos por todas as vogais, as crianças já estão há 6 semanas trabalhando com a linguagem escrita, eu vou começar a introduzir o conceito de palavra, tá? Isso não é muito fácil, às vezes, porque a palavra é uma unidade de significação. Então, é fácil eu falar, por exemplo, Pedro, eu sei que é um nome, é uma palavra, né? Desenho é uma palavra, mas as crianças se confundem, às vezes, com palavras pequenas como o Pedro caiu.
né? Ou em, palavras muito pequenas, às vezes eles não entendem como uma palavra. Mas é importante eles verem que a frase, ela é composta por muitas palavras, às vezes que terão uma letra e terão várias letras, tá? Então o que eu vou mostrar para eles é o seguinte: olha, tá aqui, tem uma figura, tá? Tá escrito assim, ó. A frase que eu vou falar é: Pedro faz um desenho, tá bom? Então, como que eu ensinaria consciência de palavras para criança? Eu vou pegar, tá vendo aqui que eu coloquei em quadradinhos? Então, eu vou colocar assim: Pedro faz um desenho, tá? Pedro faz um desenho. Vai colocando uma em cada. Aqui eu coloquei 5, só tinha que ter 4. Tira um, tá? E agora nós vamos colocar essa frase na ordem. Mistura as palavras. E agora nós precisamos colocar essa frase na ordem. Então mistura as 4 palavras. E fala, ó, a frase é: Pedro faz um desenho, tá? Então qual é a primeira palavra? Pedro. Então pega o Pedro. Pedro tá ali, põe. Faz. É a segunda palavra, pega e põe, tá? E esse tipo de atividade ajuda duas coisas: a criança a entender que uma frase é composta por uma sequência de várias palavras, e outra coisa que elas passam a entender é que existe um espaço em branco aqui, ó, entre as palavras, tá vendo? Então, Pedro, espacinho, faz, espacinho, um desenho. Isso que ajuda muito mais tarde na questão da hipossegmentação e hipersegmentação de palavras. Porque quando a criança ainda não tem a sua consciência de palavras desenvolvida, mais lá pra frente, no 3º, no 4º ano, ela começa a juntar palavras que não tem que juntar e separar palavras que não tem que separar, porque ela não tem ainda essa consciência do que é a palavra, né? Então, por exemplo, ela vai escrever um menino, ela escreve tudo junto, um menino, né? Ou então palavras que não é para separar, ela vai separar, tipo rodapé, tá? Então é importante sim, desde o comecinho, ir desenvolvendo a consciência de palavras de forma concreta, tá? Eu não começaria consciência de palavras só de oral, tá? Na forma oral, eu preciso ir para o papel. Então tá aqui, ó, Carol tem muitos amigos, tá? Então dá tudo embaralhado e deixa a criança ir montando. E aí vai lá trabalhar a fluência de leitura na sua pirâmide da leitura. A criança tem que ir melhorando a leitura a cada frase. E aí vocês vão trabalhar a precisão no reconhecimento das palavras, né? Com palavras que são de alta frequência no português brasileiro. E todas essas palavras estão lá na cantiga. Então, ó, eu, que, uma, assim, vi, na, tá? Pede para a criança ler uma vez, agora lê de novo, lê, agora lê de novo, lê. Isso tudo ajuda a criança a desenvolver uma leitura que vai através da rota lexical. E o que isso significa? Quando a criança não sabe ler ainda, ela usa uma rota fonológica e ela vai silabando, ela vai mais devagar. Mas quanto mais a criança vê a palavra, mais aquela palavra vai ficar grudadinha no léxico mental dela e ela vai começar a utilizar uma rota lexical para a leitura. Então, o que significa? Bater o olho, já acessou o significado e ela entendeu, tá? E é isso que vai tornar uma leitura, que vai fazer com que a criança tenha uma leitura fluente. Aqui para trabalhar a prosódia, né? Quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez precisa voltar lá na letra A, tá bom, gente? Todas as indicações, dicas eu dei lá no comecinho nas vogais, então você precisa voltar e ver o que é isso aqui. Então, vamos lá, para trabalhar a prosódia na leitura, né? Os valores expressivos do sinal de pontuação. E aí, gente, eu tô trazendo um livro diferente dessa vez. Esse aqui chama Ida e Volta. Eu não sei se vocês já conhecem, mas para quem conhece, é um livro só de imagem, tá? E que é legal a criança ter acesso a diferentes materiais. Então, esse livro aqui, os pezinhos, eles vão fazendo todo um trajeto, todo um caminho. Então, eles saem do banheiro e voltam pro banheiro. E aí, como sempre, tem a possibilidade de comprar, vende na Amazon, é bom ter o papel, mas se você não tem, tá aqui o link, tá lá no SlideShare, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links pro WordWall, tá? Tudo que eu tô falando aqui, pro alfabeto das onomatopeias, também tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você tá chegando agora, tá conhecendo o meu canal hoje,
pega aqui as descrições, volta lá pro vídeo 1. Eu tô criando uma playlist só com esses vídeos dessa série, então acompanha, tá? Desde a primeira letra, que é a vogal A. E é isso aí, gente, ó, fico esperando o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com um professor, ou com pais, ou com tios, alguém que queira alfabetizar uma criança, porque essas atividades, a sequência dessas atividades podem ajudar pessoas ainda que não sabem alfabetizar uma criança, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!